Então, galerinha, na aula de hoje nós vamos falar sobre os povos germânicos e o Império Carolíngio. Primeiramente, nós temos que lembrar que Roma foi dividida em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a parte ocidental, porque ela está ligada a isso que nós vamos falar hoje, certo? Então, a parte ocidental, ela estava passando por uma crise imensa. Por quê? Porque Roma parou de conquistar novos territórios e essa parada, né, ocasionou na falta de escravos, porque a maioria dos escravos vinham de conquistas territoriais. E essa falta de escravos ocasionou a falta da mão de obra, formando uma crise agrária, porque eles não tinham tanta gente para trabalhar nos campos, etc., certo? E o que? Essa crise ocasionou o que? A entrada de povos germânicos na área ocidental, entenderam? Ocasionou a chegada dos povos. E um povo germânico, porque diversos povos germânicos foram para lá, certo? Mas um povo germânico que ganhou destaque foram os francos. Os francos, eles se fortaleceram, certo? Na falida Roma, porque a Roma estava em crise, né? Estava praticamente falida, então eles se estabeleceram e se tornaram um dos principais povos. Eles se fortaleceram muito, cresceram. E com o passar do tempo, o povo começou a eleger meio que, não governantes, como eu posso dizer, eles escolheram líderes, sabe? Líderes para cada tribo que eles tinham. Por exemplo, eles tinham 5 tribos, então tinha que ter 5 líderes para cada tribo. Só que aí depois eles começaram a questionar isso e resolveram escolher um rei. E o rei que eles escolheram foi o Clovis. Então, como naquela época a Igreja Católica estava espalhada por toda parte, Clovis, né, que era o rei, e seus súditos, eles precisaram se converter ao cristianismo. Isso era até uma estratégia de poder, certo? Porque como a igreja estava muito espalhada, a igreja estava dominando muito, eles se converteram para ter uma relação boa com a população que eles dominaram, certo? Porque eles, se convertendo ao cristianismo, eles estariam aliados à igreja e serão reconhecidos pelo povo, sabe? Não seriam mal olhados pelo povo, certo? Então, tinha um prefeito chamado Carlos Martel. Esse prefeito, ele comandou o exército para deter os muçulmanos, porque os muçulmanos estavam querendo invadir aquela área deles, entendeu? E ele conseguiu deter, e com isso ele fez o cristianismo ficar mais forte, sabe? Ficar mais predominante. Porque se os muçulmanos tivessem conseguido invadir, o cristianismo teria meio que morrido, certo? Naquela área. Então ele fez o cristianismo prevalecer. Então por isso, ele ganha um reconhecimento e um dos seus filhos, chamado Pipino, aproveita a popularidade do pai e torna-se prefeito também, entendeu? Ele, né? E torna-se prefeito também. Uma curiosidade é que quando Pipino tornou-se prefeito, foi em uma época que o rei estava fraco, o rei estava em um momento enfraquecido. Então, com isso, nós, né, vamos lá, nessa parte, vamos lá, o Pipino, ele faz um acordo com o Papa. O acordo que o Pipino faz com o Papa é de proteger a igreja, proteger totalmente a igreja, entendeu? Dar moral para a igreja. Só que em troca, ele fala com o Papa que ele quer ser nomeado rei, ele não quer ser mais prefeito, ele quer ser rei. Então, eles fazem um acordo e nessa hora,
o fortalecimento dos prefeitos fica bem claro, e o enfraquecimento dos reis também. Entendeu? Os prefeitos, que eram vice-reis, né? Eram vice-reis também. Eles se fortalecem e o rei cai. Ele fica muito fraco mesmo, entendeu? E o Reino Franco, né? Os francos tornam-se um grande império, porque eles cresciam cada vez mais e faziam diversas coisas, certo? Então, o filho de Pipino, Carlos Magno, ele se torna o principal imperador. Ele dividiu o império. Por que ele dividiu o império? Porque o império era muito grande para ele dar conta, sabe, sozinho. Por exemplo, se você tem um sítio muito grande e só tem você para dar conta, para resolver tudo, fica difícil. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu dividir o império e cada pedaço dessa divisão ele deu para governantes, que eram chamados de duques, condes ou marqueses, que controlavam seus territórios. Entendeu? Que controlavam os territórios que o rei separou. Então, com a ajuda dessas pessoas, ficava muito mais fácil dele conseguir controlar tudo. Tanto que isso, no começo, fortaleceu muito o império. Porque, como eu já disse, era muito mais fácil ter várias pessoas controlando do que só uma. Só uma pessoa está controlando toda a grande parte do império. Só que depois, isso enfraqueceu o império. Engraçado, né? Isso enfraqueceu o império porque o poder mais forte começou a ser o poder local e não o central, que era o poder do rei, fazendo o imperador se enfraquecer, entendeu? Pois os poderes locais estavam começando a ser mais importantes que o poder do rei. Então isso, de certo modo, enfraqueceu. Uma hora, no primeiro momento, ele fortaleceu o império, só que no segundo momento ele enfraqueceu o império. Então, galerinha, por enquanto é só isso mesmo, essa parte dos povos germânicos e Império Carolíngio. O colapso do Império Romano do Ocidente. Tá. Roma parou de conquistar justamente por conta do fim da política de expansão. Roma sempre foi uma economia escravista e era incapaz de criar uma autonomia para as cidades do campo. Ok, agora os germânicos. Os germânicos eram um dos povos que não partilhavam nem o idioma nem os costumes dos germânicos. Por isso eles os apelidaram de bárbaros. Ok, os bárbaros eles eram guerreiros, mas também eram camponeses. Eles viviam em clãs com que as famílias tinham algum grau de parentesco e como eles também gostavam de plantar, eles sempre migravam para um lugar diferente, porque as terras onde eles estavam paravam de ter bom fruto. Ok. Eles tinham uma boa relação eles tinham uma boa relação com Roma, já que eles se encontravam com da parte parte dos romanos qual é que é o negócio? Nas fronteiras para comerciar vinho, metais preciosos e tecido. A dificuldade da mão de obra a dificuldade em obter mão de obra escrava para o trabalho da agricultura ficou difícil para Roma. Então, devido ao término das guerras de conquista, levou Roma a arrendar, não sei falar essa palavra, arrendar aos germânicos pequenos lotes. Essa medida foi filtra Essa medida provocou uma coisa muito ruim para os romanos, porque os bárbaros se infiltraram em várias áreas de Roma e Roma, Roma, isso, eles se infiltraram em várias partes de Roma
entre as regiões do rio Remo e Danúbio. Os, ah, os germânicos começaram a cultivar lá em troca de dízimos pagos pelo governo. E tempos em tempos, essa história ficou famosa. Então, os outros povos ficaram interessados por isso também e entraram. E outros povos tentaram entrar, como os francos e os godos nas regiões mais fracas. Tá. Os romanos conseguiram ser investiga... Desculpa. Os romanos conseguiram se proteger dos germânicos, tendo uma boa. Esquece essa parte. Os romanos conseguiram se proteger dos germânicos, criando outras táticas para que eles saibam como se proteger dos próximos ataques, porque eles sabiam que iriam ter mais ataques do jeito que estavam acontecendo as coisas. Porque eles estavam, tipo, muito livres, porque eles deram partes e agora estavam recebendo dinheiro para cultivar. Entende? Não que o Romano tenha saído um pouquinho por cima dessa parte, por ele estar conseguindo coisa da terra, só que eles estavam tendo que pagar, sendo que estava na terra deles. Eles adotaram novas medidas para que a população, para que ele conseguisse um equilíbrio, para, eita, para conseguir o equilíbrio. Isso, e que os romanos pudessem entrar e não fazer guerra, simplesmente entrar em alguma cidade pacificamente e criar ali, criar sua família ali, sem precisar de guerra ou coisa do tipo, para que Roma não sofresse tanto assim. A migração consentida dos bárbaros, a aliança entre chefes bárbaros e o governo imperial. O governo imperial permitiu que os bárbaros entrassem nos seus domínios, chamando-se agora como povos federados. Os francos, eles também se aproveitaram dessa "posso entrar quem quiser" e fizeram uma excursão em Gália e Espanha. Assim, logo depois que voltaram para casa, eles tramaram de voltar para Roma e entrar pelas fronteiras do Império, e fixaram-se na Germânia. Os visigodos, após vencerem as legiões romanas em 1708, foram recebidos em Dácia como federados pelo imperador Deodoro, enquanto os ostrogodos se expandiam do Danúbio até a Península Itálica. Tá. A aliança entre os chefes bárbaros e o governo imperial teve consequência de longos alcances: a formação de uma cultura romano-germânica. O Império Romano jamais seria o mesmo depois disso. Os romanos absorveram boa parte da arte romana e transmitiram aos romanos suas técnicas de arte auriversária. Por outro lado, os contatos esse contato foi bem bom. Foi muito bom, porque os pregadores cristãos promoveram a evangelização de vários dos federados e que quiseram adotar o cristianismo. A Península Itálica é destruída e Roma abaixa a cabeça novamente aos bárbaros. Então, é isso, né? Não tem muito o que falar.
Eles invadiram a Península Itálica e tacaram fogo em tudo, destruíram totalmente a cidade. E Roma ficou quieta, porque Roma não podia muito o que falar, porque de milhares deles, eles só tinham 1000. Não tinha como eles se protegerem sem pedir ajuda da Roma Oriental. Só que se a Roma Oriental se intrometesse demais, ele podia, po- tinha como Roma inteira cair. E melhor perder uma parte do que perder tudo. Roma, último suspiro. A invasão dos hunos. Os hunos eles eram povos de origem asiática. O chefe dos hunos, Átila, talvez tenha sido um dos maiores guerreiros daquela época. Era chamado pelos os cristãos de o flagelo de Deus. Sob o comando de Átila, os hunos conseguiram invadir o rio Volga ao rio Reno. Eles quase conseguiram acabar com Roma, só que os germânicos se juntaram com os romanos e conseguiram expulsar Átila. Ele teve que se retirar para a Europa Central. Um tempo depois, Átila iniciou um novo ataque, dessa vez com alvo a Península Itálica. Durante isso, eles passaram por Milão, destruíram a cidade toda e quase conquistaram Roma. O Papa Leão I falou com ele e pediu que ele fosse embora, com a condição que ele daria um tributo anual para que ele não voltasse nunca mais. E quando Átila morreu, mesmo assim, a Roma ficou num período muito ruim. E outro povo tentou conquistar Roma, que foi o Odoacro. Os Odoacros conseguiram acabar com Roma porque conseguiram que os bárbaros ficassem do lado deles. Mas desde o começo os bárbaros não gostavam muito dos romanos, mas que ajudaram eles uma vez ou outra, eles ficaram com sei lá o quê. Mentira. Ficaram com os Odoacros. Os Odoacros ficaram com a parte da Península Itálica, sob o comando da Península Itálica, e também com o comando de Roma, né? Mas os romanos, os germânicos ajudaram ele em tudo. Nesse tópico, falarei um pouco do Império Carolíngio e sua divisão. Darei início falando sobre o Império. Bom, o Império Carolíngio era agrário, ou seja, dependia economicamente dos camponeses. O pagamento era em gênero devido à falta de circulação da moeda e não havia exércitos. Cabe aos vassalos a proteção do território do Império. Agora que eu falei um pouco do Império, eu falarei do Imperador. O início da divisão ocorreu após a morte do imperador Carlos Magno, que ocorreu em 814. Então seu cargo foi passado para o seu filho Luís, que manteve o Império unificado. Porém, em 840 ocorreu sua morte, então o cargo seria dividido para seus 3 filhos, Carlos, Lotário e Luís. E ocorreu o Tratado de Verdun, que foi assinado entre eles para dar-se início à divisão, e foi onde eles decidiram também suas divisões. Bom, o Lotário, ele virou imperador, ficou com o norte da Península Itálica, o sul da Germânia, a futura Áustria e o território onde ficam os Países Baixos. Carlos ficou com a França Ocidental, que é a maior parte da atual França, e o Luís ficou com a França Oriental, que é a maior parte do território germânico. Agora eu falarei do feudalismo. Bom, o
feudalismo deu início às invasões que ocorreu na Europa Ocidental, dos vikings ao norte, húngaros e sarracenos na Península Ibérica e no sul da Península Itálica. E foram essas invasões, somada à ruralização, que estimulou e desenvolveu o feudalismo. O feudalismo também baseava-se na controlação da população camponesa e a monopolização à função militar. Isso tudo era feito pelos senhores. Obteve a fuga da população urbana para o lado rural em busca de proteção, porém lá eles não ficavam em vó. Tinham que ter participado no trabalho rural e isso acabou esvaziando as cidades também, porque eles estavam fugindo para o lado rural. Agora falarei das relações dos senhores com os camponeses. Os senhores tinham total poder dos camponeses que viviam em suas terras, então eles faziam com que eles ficassem submetidos a inúmeras taxas, como a banalidade, que era o pagamento pelos utensílios do senhor feudal, a talha, que eles deviam, os camponeses no caso, a metade do que produzia na terra que ocupava o feudo, a corveia, que de 3 a 4 dias por semana o servo era obrigado a cumprir diversos trabalhos no castelo, como fazer manutenção no castelo, limpar o moinho, plantio, colheita, etc. A mão morta, que era o imposto que o filho do servo falecido tinha que pagar para permanecer na terra. Eu vou falar sobre a formação e expansão do islamismo. O islamismo era um movimento religioso e político que nasceu no Oriente, que foi liderado pelos árabes. Os árabes eram povos semitas que viviam na Península Ibérica. Eles eram divididos entre o sul e o norte, e seus povos tinham hábitos diferentes. Os do sul dedicavam-se à agricultura e o pastoreio, enquanto os do norte se ocupavam no comércio caravaneiro e atravessavam o deserto em camelos para negociar artigos nas cidades do litoral e em oásis do interior. No sul, os árabes se dividiam em monarquias hereditárias e eram politeístas, enquanto os do norte se organizavam em confederações e eram muito influenciados pelas culturas grega e judaica. Os árabes do norte e do sul dividiam-se em tribos ou clãs. O chefe do grupo era escolhido entre os homens mais velhos e era chamado de sheik. A religião era o principal elemento da distinção entre esses grupos. Os árabes do norte adoravam ídolos e acreditavam que os elementos da natureza eram habitados por espíritos. Eles tinham o ato de ir a Meca uma vez por ano para depositar no santuário dessa cidade imagens de seus deuses e adorá-los. Eles admitiam a existência de uma divindade superior, chamada Alá. De acordo com a tradição muçulmana, um simples árabe chamado Maomé, nascido em Meca, recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe revelou a existência de um único Deus, Alá, ordenando-lhe ainda que recitasse os versos enviados por ele. Esses versos serviram de base para a criação do Corão, o livro sagrado do islamismo. Ao iniciar a pregação de uma doutrina monoteísta na cidade de Meca, Maomé encontrou grande resistência, enfrentando perseguições. Ele fugiu para Medina em 622, no episódio chamado de Hégira, marco inicial do calendário muçulmano. O islamismo é hoje uma das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, ao lado do judaísmo e do cristianismo. Sua doutrina fundamental reside na crença em um único Deus e invisível, Criador de todas as coisas. Assim como nas outras crenças citadas, o Corão afirma que Adão foi o primeiro homem. Jesus, por sua vez, teria sido apenas mais um dentre outros profetas. Maomé também é considerado pelos muçulmanos o profeta, mas é considerado o principal. Após vários conflitos, Meca foi conquistada em 622 e Maomé transformou a Kaaba, o santuário da cidade, em um ponto de referência do islamismo. Manteve a tradição das peregrinações anuais, mas a redirecionou para o culto exclusivo a Alá. Porém,
A grande expansão do Islã ocorreu somente em 632, após a morte de Maomé. Os exércitos islâmicos eram numerosos e lutavam determinados a expandir a sua fé. O primeiro grande avanço se deu no território do Império Bizantino. Assim, boa parte do Oriente passou a ser controlada pelos muçulmanos nas décadas de 630 e 640, incluindo a Síria, a Palestina e a parte da Pérsia. Abu Bakr, em 632, se tornou o primeiro califa, isto é, sucessor do profeta. Em uma acirrada disputa pelo poder, Othman foi o escolhido, ampliando os domínios muçulmanos com a conquista das regiões dos atuais Marrocos, Paquistão e Armênia. Mas sua escolha foi contestada por Ali Bakr, um dos genros de Maomé, que mandou assassinar Othman em 656 e assumiu o poder. Após a oposição dos partidários de Othman em 661, Ali Bakr também foi assassinado. Em meados do século VII, Damasco, na Síria, afirmou-se como um novo centro de poder, rivalizando-se com Medina. As disputas pelo poder não cessaram e a guerra terminou com a vitória de Muawiyah, governante de Damasco, sobre Hassan, filho de Ali. Inaugurou-se então, em 661, o Califado Omíada, sediado em Damasco, que se manteria até meados do século VIII. Após consolidar seu domínio no norte da África, o Califado Omíada foi responsável pela expansão do Islã pela Europa Ocidental, no começo do século VIII. Os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica em 711, derrotando os visigodos, parte dos quais se refugiou nas Altúrias, extremo norte da península. Em 750, um golpe de Estado depois do Califado Omíada em Damasco e deslocou o centro de poder para Bagdá, no atual Iraque. Foi a vitória dos descendentes de Abd al-Abbas, tio de Maomé, pertencente à tribo de al-Abbasi. Os abássidas governaram o Oriente Muçulmano até meados do século XIII. A base econômica original das sociedades islâmicas era o trabalho agropastoril dos camponeses em terras pertencentes aos grandes chefes militares e religiosos. A escravidão era muito difundida nas cidades muçulmanas, principalmente nas cidades onde prevalecia o trabalho de escravos domésticos e serviçais. A metalurgia se tornou a mais desenvolvida da época em terras ibéricas, em especial a da cidade de Toledo, centro famoso pela produção de sabres e adagas.